Olá, sejam bem-vindos aos nossos encontros históricos. Estamos com bastante saudade de vocês e pensando numa forma de diminuir essa distância, a partir de hoje, eu, a professora Grazi e toda uma equipe vamos nos encontrar semanalmente, tentando nos aproximar de vocês de novo. Muitos de vocês devem pensar que história é coisa antiga, coisa morta, do passado, mas a história ela é bem viva e ela está presente na vida de todos nós, no dia a dia de todo mundo. A gente só se interessa por aquilo que a gente entende, que a gente sabe para que serve, de onde veio, o que impacta nas nossas vidas e por aí vai. Então, no nosso primeiro encontro, eu, professora Amanda, convido vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que é história, por que a gente estuda ela, como que ela chega até nós, nos nossos livros didáticos e na nossa sala de aula. Primeira coisa para a gente pensar, a história ela é uma ciência. Ela é a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Mas, professor, o que é isso? A história é a ciência que vai estudar o homem e as suas ações. Então, aí já começa a pensar, nós somos seres humanos, então nós fazemos parte da história. Como que a gente estuda as ações dos seres humanos? Como que algo que aconteceu há tanto tempo atrás tem importância na minha vida hoje? Por ser a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço, a gente precisa ir atrás de cada vestígio do ser humano deixado ao longo de todo esse tempo. Tentar entender como que elas foram feitas, as condições que elas foram produzidas, para a partir daí a gente pensar os impactos dessa produção e como isso reflete na nossa vida hoje em dia. O historiador é o cientista que faz essa pesquisa, que tenta resgatar essa memória da humanidade. E a gente faz isso utilizando um recurso chamado fontes históricas. Ou seja, tudo aquilo que a gente deixou por aí, eu, você, os nossos pais, nossos parentes ou alguém que viveu há 1000 anos atrás. São os utensílios, as cartas, leis, livros, depoimentos, brincadeiras, brinquedos, pinturas, jornais, revistas, tudo aquilo que a gente produz. Alguns achados arqueológicos, como a gente tem vários sítios por aqui, onde nós encontramos ossos, utensílios, algumas coisas que dizem sobre a cultura daquele lugar, dos povos que viveram ali, de como eles se organizavam, e as construções, que pra gente é o mais óbvio, né? A gente olha e se interessa. Mas tá, eu junto tudo isso, eu faço toda uma análise, eu penso, eu utilizo o que para saber que isso realmente existiu? Qual é a função disso? Nós utilizamos, enquanto historiadores, um método científico, onde a gente vai analisar todas essas fontes, cruzar elas, tentar chegar o mais próximo daquilo que existiu. E a partir daí pensar como isso reflete hoje. Por quê? Porque a história não é passado. A história ela faz parte do presente. E é a partir do conhecimento histórico, do conhecimento de como nós nos constituímos enquanto sociedade, enquanto sujeitos históricos, que a gente tem uma maior capacidade de resgatar a nossa condição humana, de pensar nosso momento presente, de poder trabalhar nossa tolerância à diferença. Afinal de contas, a gente começa a conhecer um monte de cultura diferente, um monte de lugares diferentes, de pessoas diferentes de nós. Então a história serve para isso, para que a gente tenha mais respeito, mais tolerância e até mesmo mais esperança, né? De uma sociedade melhor, com cidadãos mais conscientes. Então, nesse nosso pequeno encontro de hoje, breve, mas só de introdução para a gente pensar os nossos próximos encontros, o porquê da gente conversar sobre tantas coisas, foi para a gente entender que a história é uma ciência, não é uma contação de histórias. E ela é uma ciência que estuda o ser humano e as suas ações no tempo. Feita por cientistas que nós chamamos de historiadores. Utilizando de um método científico, através da análise de todos os vestígios humanos, né, tudo aquilo que a gente foi deixando aí ao longo do tempo, para que a gente possa, ao final, né, das nossas linhas de raciocínio, dos nossos pensamentos, possibilitar uma compreensão melhor da sociedade em que a gente vive hoje, no presente, onde a gente possa trabalhar melhor a nossa tolerância, o nosso respeito, o nosso entendimento sobre a sociedade que a gente vive e, a partir disso, nos tornarmos cidadãos melhores. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre como nós surgimos. Como que surgiu a vida, como que surgiram os seres humanos, quais são os mitos de fundação por trás de tudo isso e quais são as teorias científicas que
explicam a nossa existência, o nosso surgimento, todas as nossas transformações para chegarmos até aqui. Caio Bosch deixa uma frase que para mim faz muito sentido enquanto pensamos a história. Saber quem somos permite que a gente defina para onde quer ir. Eu encontro vocês na semana que vem.